em espírito, em verdade, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos o nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos o nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis, porque eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, em espírito, em verdade, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos o nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos o nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis, porque eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Uma boa noite a todos vocês. É com satisfação que os vemos aqui, nesta casa de Deus, nesse 19º final de semana após Pentecostes. E eu quero saudar a todos os membros aqui da Congregação Evangélica Luterana Cristo, aqui de Lajeado, Rio Grande do Sul, presencialmente nessa casa de Deus. E também que se unem a nós pela internet, pois este culto também ele é transmitido, então, pelo Facebook, no homepage da congregação. Quero também saudar especialmente aqueles que nos visitam, pessoas aqui presentes que são visitantes, todos aqueles que nos visitam, que não são membros da congregação, podem levantar a mão. Então, muito bem-vindos, aqueles que nos visitam, venham sempre. A saudação também àqueles que nos visitam aí pela internet, muito bem-vindos, que Deus abençoe a todos. Saúdo a cada um então nas palavras bíblicas, primeiramente da epístola, que diz assim: por causa de Cristo. Cristo é a causa, é por Cristo que nós somos povo de Deus, filhos de Deus. E que na ação do Santo Espírito nós possamos também com o salmista orarmos: ó Senhor Todo-Poderoso,
Mostra-nos a tua misericórdia e seremos salvos. Queremos passar neste momento avisos de interesse de todos, avisos da congregação. Cultos todos os sábados às 18 horas e todos os domingos de manhã às 9 horas. Culto do sábado é sempre com transmissão, então pelo Facebook. Hoje, após o culto, teremos juventude. Todos os jovens estão convidados a participarem. Sempre cabe mais um, né? Há sempre espaço para mais um jovem. Então, os jovens que queiram participar, sintam-se convidados e incentivados. Então, hoje, logo após o culto, juventude. Assim será também no próximo sábado. Após o próximo sábado, também teremos juventude aqui na congregação. Destaco ainda a programação. Então, amanhã, dia 8, teremos 14 horas, estudo bíblico, grupo Montanha 1. Então, ele foi antecipado meia hora. Então, 14 horas, o estudo grupo Montanha 1. E também às 19 horas, culto na congregação Concórdia de Forquetinha, a paróquia vacante, então, que como conselheiro estou atendendo. Terça-feira, 19 horas, estudo bíblico, grupo Olarias. Quarta-feira, estudo bíblico com transmissão pelo Facebook. Então, mais uma live com estudo bíblico da congregação Cristo. Então, na quarta-feira, todos convidados. E destaco aí também, aqui apontado novamente, então, a juventude, após o próximo culto, sábado que vem. Assim como hoje, juventude, no próximo sábado, após o culto, também juventude. E estarei participando, então, da reunião do conselho diretor da nossa igreja, então, em São Leopoldo, do dia 12, então, até o dia 15, juntamente com o líder leigo do distrito, o Jairo Herley, nosso presidente da congregação. Então, estaremos lá participando do conselho diretor, então, da igreja. Os cultos no próximo final de semana aqui da congregação serão dirigidos pelo pastor emérito Egídio Green. Então, ele estará dirigindo os cultos aí no próximo final de semana, onde teremos também o apoio dos nossos né, o Diego Rodrigues e também o Mateus Pereira, estarão conosco aqui também na congregação, no próximo final de semana, apoiando também nas atividades que nós temos previstas, então, na agenda da semana. São esses os avisos. Também quero destacar, temos um falecimento, então, de membro da congregação, o senhor Rudi Walter Grisan. Ele está sendo velado, então, no Dirsman, e a cerimônia de despedida acontece amanhã às 10h30, e na sequência, sepultamento no cemitério luterano, então, de Forquetinha. Então, que Deus em Cristo console e fortaleça os familiares de Rudi Walter Grisan, e assim também anunciamos diante da congregação o seu falecimento, e anunciamos, então, o momento de despedida às 10h30 no Dirsman, aqui então em Lajeado, e na sequência sepultamento no cemitério luterano de Forquetinha. São os avisos que temos. Que Deus abençoe e fortaleça a todos, em todos os dias e momentos. Queremos iniciar o culto cantando o primeiro hino, Grande Deus, o teu louvor. E a terceira estrofe do hino, por ser adoração à Trindade, a cantaremos em pé. Grande Deus, o teu louvor, hoje unidos entoamos, teu excelso eterno amor, com os anjos celebramos e prostrados ante ti, vimos te adorar. Cristo Salvador verás, com amor em nós dominar.
tua paz. Ó Senhor, ao mundo ensina que remido em tua luz possa andar, ó Rei Jesus. Seja o Pai eterno Deus e ao Espírito da vida e a Jesus aos céus, como assim se está em dia infinita teu amor, cantem todos Queremos assim então invocar a presença de Deus. Em nome de Deus Pai, que amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. em nome de Deus Filho, Que veio ao mundo buscar e salvar o perdido. em nome de Deus Espírito Santo, Nos deu a vida quando nós estávamos mortos em delitos e pecados. ao Deus triuno e verdadeiro, sejam rendidos honra e glória para todos sempre. Amém. Muito estimados, o apóstolo João diz: se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todos os pecados. Baseados nesta promessa divina, queremos abrir os nossos corações perante Deus. Como Davi, nós dizemos: confessarei ao Senhor os meus pecados. Vamos orar em conjunto, como segue na projeção. Senhor Deus, Pai misericordioso, eu, pobre criatura, confesso todos os meus erros, os pecados que lembro e também os que nem percebi. Reconheço que tenho merecido teu castigo aqui na terra e também no inferno eterno. Suplico-te, pelo amor que revelaste por mim, na pessoa de teu amado Filho Jesus Cristo, que perdoes todos os meus pecados. De minha parte, quero corrigir a minha vida. Para que isso seja possível, dá-me o teu Espírito Santo em rica medida. Amém. Muito estimados no Senhor Jesus, o Deus onipotente e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos ama e vos aceita como seus filhos, vos perdoou todos os pecados. Por isso vos anuncio o seu perdão. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O introito responsivo para o culto de hoje é o Salmo de número 80, do versículo 7 ao versículo de número 19. Um versículo oficiante, outro a congregação. Salmo 80, 7 a 19, responsivamente. Faze com que prosperemos de novo, ó Deus Todo-Poderoso. Mostra-nos a tua misericórdia e seremos salvos. Trouxeste do Egito uma parrilha, o povo de Israel. Expulsaste os outros povos e plantaste essa parrilha na terra deles. Preparaste o terreno para ela. As suas raízes entraram fundo na terra e ela se espalhou por toda parte. Cobriu os montes com a sua sombra e os seus galhos cresceram acima dos cedros gigantes. Ela estendeu os seus ramos até o mar Mediterrâneo e até o rio Eufrates. Porque derrubaste
Os porcos do mato a pisam e a destroem, e os animais ferozes a devoram. Volta para nós, ó Deus Todo-Poderoso. Lá do céu, olha para nós. Vem e salva a tua pareira. Vem e salva essa pareira que tu plantaste, esse ramo novo que fizeste crescer tão forte. Os nossos inimigos à porta e a queimar. Na tua ira, olha para eles e acaba com eles. Protege e guarda o povo que escolheste, a nação que fizeste crescer tão forte. Não nos afastaremos de ti outra vez. Conserva a nossa vida e nós te louvaremos. Faze com que prosperemos de novo, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Mostra-nos a tua misericórdia e seremos salvos. Amém. Pode se assentar, cantemos neste momento o próximo hino. Exultantes te adoramos, Deus da glória, Deus do amor. Nossos corações te abrimos, enche-nos de santo amor. Vem dissipa as nuvens frias, a tristeza, a noite atroz. Doador das alegrias, o teu brilho luz em nós. Tuas obras anunciam teu imenso resplendor. Céus e terra, estrelas e anjos cantam hinos de louvor. Vales, montes e campinas, lindos prados, verde mar. Naves, fontes cristalinas, vem conosco te adorar. Ó cristãos, entoai os hinos que o universo quer cantar. De Jesus nosso divino, vamos mais enganar. Jubilantes serenos, bem-vindos Queremos orar. Senhor Jesus, em tuas mãos estão todos os cristãos nesta terra, e com o Espírito Santo tu nos guias, diriges e reúnes. Pedimos-te, congrega a tua igreja na verdadeira e única fé, para que, pertencendo a ela, sejamos fortalecidos por meio da tua palavra e sacramentos, e assim te louvemos e confessemos diante de todos, e que também de boa vontade te rendamos culto regularmente. Em teu nome, Pai, Filho e Espírito Santo, um único Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Podem se assentar, seguimos com as leituras indicadas. A leitura do Antigo Testamento encontramos em Isaías, capítulo 5, versículos 1 a 7. A plantação de uvas de Deus. Vou cantar agora para o meu amigo uma canção a respeito da sua plantação de uvas. O meu amigo fez essa plantação num lugar onde a terra era boa. Ele cavou o chão, tirou as pedras e plantou as melhores mudas de uva. No centro do terreno, ele construiu uma torre para o vigia e fez também um tanque para esmagar as uvas. Esperava que as pareiras dessem uvas boas.
mas deram somente uvas azedas. Agora o meu amigo diz: moradores de Jerusalém e povo de Judá, digam se a culpa é minha ou da minha plantação de uvas. Fiz por ela tudo o que podia, então, por que produziu uvas azedas em vez de uvas doces que eu esperava? Agora eu lhes digo: o que vou fazer com a minha plantação de uvas? Vou tirar a cerca e derrubar os muros que a protegem, e vou deixar que os animais invadam a plantação e acabem com as parreiras. A plantação ficará abandonada, as parreiras não serão podadas, e a terra não será cultivada. O mato e os espinheiros tomarão conta dela. Também darei ordem às nuvens para que não deixem cair chuva na minha plantação. A plantação de uvas do Senhor Todo-Poderoso, as pareiras de que Ele tanto gosta, são o povo de Israel e o povo de Judá. Deus esperava que eles obedecessem à sua lei, mas Ele os viu cometendo crimes de morte. Esperava que fizessem o que é direito, mas só ouviu as suas vítimas gritando por socorro. Até aqui a leitura. As palavras da epístola lemos no livro de Filipenses, capítulo 3, dos versículos 4 a 14. Filipenses 3, 4 a 14. É verdade que eu também poderia pôr a minha confiança nessas coisas. Se alguém pensa que pode confiar nelas, eu tenho ainda mais motivos para pensar assim. Fui circuncidado quando tinha 8 dias de vida. Sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, de sangue hebreu. Quanto à prática da lei, eu era fariseu, e era tão fanático que perseguia a igreja. Quanto ao cumprimento da vontade de Deus, por meio da obediência à lei, ninguém podia me acusar de nada. No passado, todas essas coisas valiam muito para mim. Mas agora, por causa de Cristo, considero que não tem nenhum valor. E não somente essas coisas, mas considero tudo uma completa perda, comparado com aquilo que tem muito mais valor. Isto é, conhecer completamente Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu joguei tudo fora, como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e estar unido com Ele. Eu já não procuro mais ser aceito por Deus por causa da minha obediência à lei, pois agora é por meio da minha fé em Cristo que eu sou aceito. Essa aceitação vem de Deus e se baseia na fé. Tudo que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Quero também tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte, com a esperança de que eu mesmo seja ressuscitado da morte para a vida. Não estou querendo dizer que já consegui tudo o que quero ou que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Cristo Jesus. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso. Porém, uma coisa eu faço: esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Ninguém
Cristo Jesus, humilde aceitou a vil morte na cruz, a fim de nos dar no céu novo lar. Ninguém nos amou como Cristo Senhor, e as almas guiou como seu bom pastor. A Bíblia nos deu consolo no céu. Se Cristo Senhor como nunca ninguém nos deu tanto amor, nos trouxe a Rei, com fé adorando a nossa existência. Assim, com toda a reverência, ou seja, em pé, queremos ouvir o Santo Evangelho para o culto de hoje, que encontramos registrado em Mateus capítulo 21, do versículo 33 ao versículo de número 46, que nesse momento então leio diante de vós. Os lavradores maus. Jesus disse: escutem outra parábola. Certo agricultor fez uma plantação de uvas e pôs uma cerca em volta dela. Construiu um tanque para pisar as uvas e fazer vinho, e construiu uma torre para o vigia. Em seguida arrendou a plantação para alguns lavradores e foi viajar. Quando chegou o tempo da colheita, o dono mandou alguns empregados a fim de receber a parte dele. Mas os lavradores agarraram os empregados, bateram num, assassinaram outro e mataram ainda outro a pedradas. Aí o dono mandou mais empregados do que da primeira vez, e os lavradores fizeram a mesma coisa. Depois de tudo isso, ele mandou o seu próprio filho, pensando: o meu filho eles vão respeitar. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: este é o filho do dono, ele vai herdar a plantação. Vamos matá-lo, e a plantação será nossa. Então agarraram o filho e o jogaram para fora da plantação e o mataram. Aí Jesus perguntou: e agora, quando o dono da plantação voltar, o que ele vai fazer com aqueles lavradores? Eles responderam: com certeza ele vai matar aqueles lavradores maus e vai arrendar a plantação a outros, e esses lhe darão a parte da colheita no tempo certo. Jesus então perguntou: vocês não leram que as escrituras sagradas dizem: a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. Isso foi feito pelo Senhor e é uma coisa maravilhosa. E Jesus terminou: eu afirmo a vocês que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado para as pessoas que produzem os frutos do reino. Quem cair em cima dessa pedra ficará em pedaços, e se a pedra cair sobre alguém, essa pessoa vai virar pó. Os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas que Jesus contou e sabiam que ele estava falando a respeito deles. Por isso queriam prendê-lo, mas tinham medo da multidão, porque o povo achava que Jesus era profeta. Até aqui o Santo Evangelho. Queremos nesse momento confessarmos em conjunto a nossa fé no Deus triuno, único Deus verdadeiro, conforme então as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno. No terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Todos podem se assentar. Este é o momento da escola dominical.
Todas as crianças podem vir para frente. Aquelas que têm a sua oferta, fazem a oferta, recebem a bênção de Deus e seguem então para a escola dominical. Muito bem, agora todos vocês juntam as mãos, fecham os olhos, abaixam a cabeça e recebam a bênção de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Agora vocês podem ir então com as professoras, a Eliane e a Ju. E nós, em preparação à mensagem, cantemos o próximo hino. Que Deus Espírito Santo haja livremente no coração e na mente de cada um de nós e que sejamos fortalecidos em Jesus Cristo, pois por causa de Jesus somos filhos de Deus, somos povo de Deus e produzimos muitos frutos agradáveis a Deus. Em nome de Jesus, amém. Pode se assentar. Queridos irmãos, queridas irmãs, no Senhor e Salvador Jesus. Nas leituras do culto de hoje,
o que mais nós ouvimos, sobre o que mais ouvimos falar nas leituras do culto de hoje. Hoje está fácil, não está? O que mais nós ouvimos falar? Plantação de uvas, pareiras. Pergunto para vocês, quem de vocês já teve experiência com plantação de uvas, com pareiras? Quem já plantou pareiras? Levanta a mão. Pode olhar em volta, espinha aí, quem já aprendeu a cuidar de pareiras? Olha, tem alguns aqui que têm experiência com relação a pareiras. E agora com uvas eu imagino que sim, né? Que todos nós temos experiências com uvas. Quem é que gosta de uvas? Quem é que gosta de uvas? Olha só, eu deveria ter perguntado quem não gosta de uvas. Ainda mais se as uvas são doces, são boas, não é verdade? Acho que uvas azedas não agrada tanto, porque quando a gente olha elas lindas, belas, a gente espera que elas sejam doces, agradáveis ao paladar. Enfim, olhando para as leituras do culto de hoje, nós vemos justamente, né, de fato, como está em evidência nesse final de semana, pareiras, uvas, ou seja, doces, ruins, como cuidar, ou seja, o que se faz para se ter boas pareiras. Assim como também com outras plantações, a gente sabe que é preciso haver uma dedicação. Não basta apenas plantar as pareiras. Eu imagino que alguns de vocês foram para a Serra Gaúcha e puderam encher os seus olhos, quem sabe com as plantações e os frutos lá. É claro que o clima precisa ser propício, a terra, o terreno precisa ser fértil, mas também ele precisa ser trabalhado e cuidado. Além do adubo, é preciso fazer os tratamentos necessários. Quando vem as pragas, é preciso haver todo um cuidado também, a proteção do pareiral, para que tudo aconteça dentro daquilo que se espera. E Deus compara nas leituras do culto de hoje, primeiramente no Antigo Testamento, nós vemos o seu povo como uma plantação de uvas, de pareiras, onde Deus faz tudo por ela, para que ela possa produzir de fato os frutos que Deus espera. Uvas boas, ao invés de uvas azedas. Ou seja, Ele cuida do seu povo em todos os sentidos para que ele possa produzir os frutos. E vemos que nós também em Cristo, nós somos filhos e povo de Deus. Podemos lembrar também do Evangelho, quando Jesus diz que Ele é a videira e nós somos os ramos. E a partir dele nós vamos produzir bons frutos. Porque pela nossa própria natureza nós sabemos que infelizmente nós pecamos continuamente em pensamentos, palavras e atitudes. Produzimos muitos frutos desagradáveis ao nosso Deus. E aquilo que fazemos, infelizmente, pode parecer bom, pode parecer que sejam uvas boas. Mas se não for a partir de Cristo, se a causa não é Jesus, esses frutos não serão agradáveis jamais ao nosso Deus. Não agradarão a Deus. Parecerão belos aos olhos das pessoas e do mundo, mas não aos olhos de Deus. Agora, a partir de Cristo, sim, nós podemos produzir muitos frutos agradáveis ao nosso Deus. Na gratidão, na vida de culto, adoração, serviço ao nosso Deus. Podemos justamente também produzirmos os frutos que agradam a Deus, que em gratidão, ou seja, é buscar seguir as orientações e conselhos de Deus, buscar
viver uma vida de obediência a Ele. A partir de Cristo, por causa de Cristo, movidos na sua graça e amor, queremos viver uma vida de serviço ao nosso Deus, na igreja, na família e no mundo. Com a nossa vida, o nosso tempo, os nossos dons. E assim também com os nossos bens, levando ofertas para Ele, para dar graças. Sendo instrumentos seus no mundo para testemunhar o amor e a graça de Deus. Ou seja, Deus fez tudo por nós em Cristo. E continua fazendo na palavra e sacramentos, investindo em nós, cuidando de nós. E é certo que a partir de Cristo esses frutos vão ser uma realidade, manifesta, presente. Onde estivermos. Porque na união com Cristo, a vida tem sentido. Nós somos fortalecidos, animados, nos alegramos, temos rumo certo, temos certezas maravilhosas, aqui e para sempre. O texto, no Evangelho, Jesus de uma forma especial, ele conta aí a história, dos lavradores maus, onde Deus faz tudo, ou seja, também pelo seu povo. E aí o que acontece? Nós vemos aqui Jesus falando diretamente, então, aos líderes religiosos, aos chefes dos sacerdotes e os fariseus. Ele diz que eles eram aqueles que estavam se apropriando dos frutos do povo de Deus e negando a parte de Deus. Ali no Antigo Testamento a gente vê mais, assim, diretamente falando a nós, o povo de uma forma geral. Mas no Evangelho nós vemos aqui uma menção direta aos líderes religiosos. Se pensarmos nos dias de hoje, isso também acontece muito, onde pessoas tomam conta da plantação de uvas de Deus, ou seja, do povo de Deus, da igreja de Deus, e negam aquilo que pertence a Deus e tornam, quem sabe, a igreja um fim em si mesmo, rejeitando assim dessa forma, mesmo usando o nome de Cristo, ou seja, aquilo que Cristo fez, as coisas de Cristo, mas se apropriando daquilo que pertence de fato a Deus. Podemos pensar quanta exploração hoje existe em nome de Deus, em nome de Jesus, usando a palavra do próprio Deus. Aconteceram muitos problemas nos tempos de Jesus, nos tempos antigos, ou seja, em todos os tempos. Mas aqui a menção no Evangelho, justamente aqui que Jesus faz, é aos chefes dos sacerdotes e os fariseus. E eles entenderam logo que essa parábola, que aponta e conta a perseguição aos enviados de Deus, que conta justamente aqui e aponta para a morte do Filho, o desprezo de Jesus, a pedra que os construtores rejeitaram, a mais importante de todas, como a própria profecia aqui menciona, mas que eles estavam justamente sendo um atrapalho e um empecilho. Então Cristo, por um lado, nos permite nós produzirmos os frutos, mas por outro lado, Cristo também é a pedra de condenação para aqueles que desprezam a ação do Santo Espírito, as coisas de Deus. Ou, quem sabe, como diz o próprio texto, os chefes dos sacerdotes e os fariseus que tomavam conta e se apropriavam daquilo que pertence de fato a Deus, as coisas de Deus. Então, queridos irmãos, seguir no caminho do pecado, ou seja, desprezando a Cristo, desprezando as orientações e os conselhos de Deus, tem consequências nesta vida e para a eternidade. Isso também fica claro. Que bênção estar com Cristo e viver na certeza da sua presença, de suas bênçãos, do seu amor e cuidado, apesar de todos os pesares. Por outro lado, nós vemos aqui o que significaria nós seguirmos para sem Cristo, ou longe de Deus, longe da sua igreja, longe da palavra dos sacramentos. Significaria justamente nós seguirmos num caminho sem as palavras e promessas de Deus nesta vida e para a eternidade. Seguirmos para a condenação eterna no inferno, no final. E mesmo aqui, por vezes, Deus talvez tirando
a sua proteção, o seu cuidado, ou seja, deixando de investir e cuidar de nós, deixando talvez de nos podar, de nos adubar, na ação do Santo Espírito, com consequências terríveis. Então que nós possamos, queridos irmãos, ramos ligados à videira que é Jesus, continuar sendo trabalhados na ação do Santo Espírito, na palavra e sacramentos, que a gente possa seguir rumo à salvação, à vida eterna, e aqui enquanto estivermos, a partir de Cristo, vivendo os princípios, conceitos e valores que Cristo traz, vivendo uma vida de gratidão e serviço a Deus, buscando de fato viver vida de obediência, serviço a Deus, e dedicando a vida, o tempo, os dons, os bens para a sua honra e glória e edificação de seu reino aqui neste mundo. Essas são as uvas doces que Deus espera colher nas suas pareiras. Em Jesus, sim, estamos capacitados a produzirmos muitos frutos, que pelo Espírito Santo eles sejam abundantes e agradáveis. Agora, vamos imaginar aquele pareiral. Quando foi a última vez que você viu pareiras com uvas frondosas, belas? Que nós possamos ser aquelas pareiras belas, cheias de uvas lindas, que enchem os olhos, das quais nós também gostaríamos de ir lá e colher. Quem é que já fez isso na Serra Gaúcha e colheu uvas lá do Pareirá? Quem é que já teve essa experiência? Ou em outro lugar, colheram uvas e puderam comer elas. Olha, quanta gente já teve essa experiência. Que Deus, olhando para nós, possa ver assim aquele Pareirá lindo em Cristo, cheio de uvas. Uvas doces e agradáveis aos olhos, ao paladar. Onde Deus também se satisfaz, se alegra com o seu povo. Bom, sem Cristo isso não é possível. Mas por causa de Cristo, vivemos essa realidade diante de Deus. E somos agradáveis ao nosso Deus. Que possamos seguir com Cristo e sermos sempre fortalecidos nele na palavra e sacramentos. E produzirmos muitos frutos agradáveis ao nosso Deus. Em nome de Jesus. Amém. Nos coloquemos em pé. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Pode se assentar. Durante as ofertas, cantemos o próximo hino. Tudo que eu tenho, Senhor, tudo que eu sou, Senhor, todo o universo é teu, Senhor. Todo o tempo que tiver ao Senhor vou consagrar. Este tempo Ele me deu para me servir e louvar. Tudo que eu tenho, Senhor, tudo que eu sou, Senhor, todo o universo é teu, Senhor. Os meus dons eu vou usar no trabalho do Senhor. Estes dons Ele me deu para amar, servir e louvar. Tudo que eu tenho, Senhor, tudo que eu sou, Senhor, todo o universo é teu, Senhor. Vou ser administrador dos bens que eu recebi, Pois os bens Ele me deu. tudo que
eu tenho, Senhor. Queremos, neste momento, falarmos com Deus em oração. De forma especial, queremos pedir pelos enfermos, Noemia Bangemann, Oscar Hirt, também Emi Gaussmann, Silvana Schwingel, Hilga Schnack, Romaldo Goetz, Maria Queiroz de Souza. E, ao mencionar estes, oramos por todos os demais enfermos, ou pessoas que passam por situações especiais em nossa congregação. Também pelos enlutados, primeiramente de Rudi Walter Grisang, também Olivia Eberhardt, Gilberto Leblein, Elmore Heinheimer e todos os demais, ou seja, todas as demais famílias que também sentem pesar pelos seus queridos. Lembro também daquelas pessoas, muito especialmente, que ainda estão procurando, aqui no Vale do Taquari, os seus desaparecidos. Ou seja, que não sabem do seu paradeiro, não tiveram o privilégio de se despedir, nem sepultar os seus queridos. Então, especialmente também por esses enlutados e por todos os demais atribulados, então, de uma ou de outra forma. Queremos orar conforme segue na projeção, oficiante e congregação. Querido Deus, com louvor e adoração chegamos diante de Ti. Por Tua graça vivemos este dia, e por Tua graça esperamos estar vivos para Te louvar pelo tempo que nos concedeste. Somos-Te gratos pela nossa preservação corporal, mas especialmente Te adoramos por enviares Teu Filho como único mediador entre nós e a Tua divina majestade. Não temos sido capazes de andar em perfeição diante de Ti. Falhamos em orar por todos aqueles que estão investidos de autoridade. Nem sempre temos praticado a administração justa das coisas que confiaste ao nosso cuidado. Muitas vezes deixamos de produzir os frutos que esperas de nós, Tuas vidas, ou negamos o que a Ti pertence da nossa tempo, dons e bens. Muitas vezes desprezamos a importância de sermos fiéis em pequenas coisas, enquanto procuramos posições importantes em Teu reino. Somos culpados de servir-te com pouco zelo, enquanto que de todas as formas procuramos agradar aos homens. Por estas e todas as nossas transgressões, rogamos o Teu perdão. Segundo o perdão de nosso Senhor Jesus Cristo, nós somos capazes de pedir-te que atendas as nossas petições. Especialmente, ó Deus, neste momento, nós lembramos e pedimos-Te em favor de Noemia Bangemann, Oscar Hirt, Emi Gaussmann, Silvana Schwingel, Hilga Schnack, Romaldo Goetz, Maria Queiroz de Souza e todos os demais enfermos ou idosos que sofrem, talvez no avançado da idade ou pela enfermidade. Te pedimos, ó Deus, conceda a cura a quem Tu quiseres curar. Aqueles que Tu quiseres levar, que sejam em Jesus para o céu. E se tiverem que carregar a cruz, que não lhes falte a força, o ânimo e a coragem. Que sintam a Tua presença e que possam em Cristo, de fato, verem o céu aberto e sentirem intensamente o Teu amor e o Teu cuidado. Também nesse momento, assim te pedimos pela Cleia Eberhardt. Tu sabes, Senhor, também da luta dela, dia após dia. Esteja com essa Tua serva e que ela viva na certeza também do Teu amor, do Teu cuidado, da Tua presença. Ao mencionar estas pessoas, te pedimos por todos os demais enfermos que passam por situações especiais. Nesse momento também, ó Deus, te pedimos pelos enlutados de Rudi Walter Grisang,
que nesse momento estão velando e se despedem dele, e amanhã tendo o seu sepultamento. Então console e fortaleça essa família, juntamente com as demais famílias enlutadas, os familiares de Olivia Eberhard, de Gilberto Leblein, de Elmore Heinheimer, e também de todas as demais famílias enlutadas, teu povo, teus filhos atribulados. Aqui nesse momento, diante do teu altar, lembramos e colocamos diante de ti as famílias do Vale do Taquari, que ainda não acharam seus entes queridos desaparecidos na enchente, que ainda não tiveram o privilégio de velar os seus e se despedir deles. Consola e cuida dessas famílias muito especialmente. Assim também de todas as demais que perderam toda a sua casa, todos os seus bens, tiveram a sua vida comprometida de uma ou de outra forma. Não desampares esses teus filhos, esse teu povo, e que sejamos de fato teus instrumentos diante deles, levando o teu abraço em Jesus Cristo, também a cada um, para que assim possam ser renovados na esperança, no amor, na certeza também do teu cuidado. Neste momento, ó Deus, tu sabes também da vida de cada um que aqui está. Colocamos diante de ti as ansiedades, preocupações e sonhos de todos, na certeza de que no teu amor e graça tudo tu diriges pelo melhor. Também, ó Deus, neste momento te rendemos graças pelos aniversariantes da semana que chega ao seu final e da semana que está por se iniciar. E te rogamos os continues abençoando e cuidando desses teus filhos. Também, Senhor, abençoes o Conselho Diretor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, que estará acontecendo então do dia 12 ao dia 15 aqui em São Leopoldo. Abençoe a todos os participantes e que todas as resoluções e que tudo o que lá aconteça seja para a tua honra e glória e edificação de teu reino. Queremos também nesse momento, enfim, ó Deus, te pedir pelos líderes do teu povo. Dota os líderes de nosso país, estado e município com integridade e honra. Concede que os chefes de governos, especialmente do Rio Grande do Sul, considerem seu poder como uma dádiva tua e que o administrem em benefício de todos. Ajuda-nos a exercermos boa administração dos dons que nos deste, a fim de trabalharmos pela expansão do teu reino e o bem-estar de todas as pessoas, confiantes de que irás ouvir nossas orações. Tudo te pedimos e agradecemos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória minha. E semelhantemente também depois da ceia, tomou também o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: Bebei todos deste, porque este cálice é o novo testamento no meu sangue, derramado em favor de vós para a remissão dos pecados. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória minha. A paz do Senhor seja contigo, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe neste momento da Santa Ceia todos os membros comungantes da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, e que possam dizer sim às perguntas: estou arrependido dos meus pecados? Quero corrigir a vida pecaminosa pelo auxílio do Espírito Santo. Eu creio na presença real de Jesus no pão e no vinho mediante a palavra, com seu corpo e sangue, trazendo a certeza do perdão,
da salvação, da vida eterna? Sendo sim, Deus o abençoe nesse encontro com Jesus. Durante a distribuição da ceia serão entoados os hinos necessários para a mesma. Conforme o costume da congregação, participam primeiramente instrumentistas e apoiadores, aí a congregação vindo em 2 fileiras pelo centro e retornando então pelas laterais. Deus abençoe a todos nesse encontro com Jesus. Podem se assentar. Tomai e comei. Este é o verdadeiro corpo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tomai e comei. Este é o corpo de Jesus, dado à morte, para o perdão de todos os vossos pecados. Tomai e comei. Este é o corpo de Jesus, dado à morte, para o perdão de todos os vossos pecados. Tomai e comei. Este é o corpo de Jesus, dado à morte, para o perdão de todos os vossos pecados. Tomai e comei. Este é o corpo de Jesus, dado à morte para o perdão de todos os vossos pecados. Tomai e comei, este é o corpo de Jesus, dado à morte para o perdão de todos os vossos pecados. Tudo que no mundo você tem, vende seu valor. O amor é o mais importante, diz nosso Senhor. Tudo que aqui você
você possui, nada vai levar. O amor é o mais importante, diz nosso Senhor. Se até compreendade em sua alma, você ajudar o seu irmão. É bom saber, se não tiver amor, é tudo em vão. Que este verdadeiro corpo e sangue de Jesus vos fortaleça e preserve na fé verdadeira para a vida eterna. O Senhor é contigo, hoje e para todo sempre. Amém. Quero despedir a todos, então, neste momento, com a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. 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 Queridas irmãs, queridos irmãos, por causa de Jesus nós somos filhos de Deus, povo de Deus, pareiras de Deus. Por causa de Jesus produzimos muitos frutos agradáveis, muitas uvas doces. Que assim seja conosco em todos os dias. Sigam com Jesus e sigam bem. Cumprimento a todos então na saída.